E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou comparar dois aerógrafos que são famosos pela qualidade e pela performance em linhas ultra finas. Tô falando do Iwata Custom Micron e do Harder and Steinbeck Infinity CR Plus. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. Antes de começar, eu vou apresentar para vocês os dois aerógrafos, começando pelo Infinity CR Plus, feito pela alemã Harder and Steinbeck. Esse aerógrafo ele tem três versões dele. O meu é a versão que tem o bico de 0.2 mm, existe a 0.15 e a 0.4 mm também, mas eu acho que a 0.2 é a mais interessante para o hobby. Eu não gosto do bico muito pequeno, muito fino, porque dificulta um pouco na hora de diluir, mas se for muito grande também, na hora de fazer coisa pequena, não dá para fazer tão bem assim. Por isso o 0.2 para esses detalhes pequenos, que é o foco desse aerógrafo, para mim é dos melhores que tem. Esse meu modelo, que é o CR Plus, ele tem uma daquelas travinhas que consegue segurar o gatilho quando você tá puxando, para ele não ir até o fim, né? Você consegue travar numa posição máxima que você consegue puxar. Isso serve para você controlar a espessura da linha. Ele vai rosqueando e conforme você vai rosqueando mais ou menos, você pode puxar o gatilho mais para trás ou menos para trás, o que vai aumentar ou diminuir a grossura da linha que você vai fazer quando você estiver aborrifando ele. Essa função é um negócio legal, mas sinceramente eu não uso tanto assim. Já o Custom Micron CMC Plus da Iwata, que é japonesa, além dele ter essa travinha também, que segura o quanto o gatilho é puxado para trás, ele tem uma válvula bem na frente, próximo do bico, que você consegue controlar o quanto de ar vai passar ali para frente ou não. Esse também é uma coisa que eu nunca uso, tá? É uma coisa muito para um efeito muito específico, que serve mais para quem vai fazer desenho ou em tela ou num papel mesmo. Mas pra gente vai ser difícil, você vai acabar travando ali como eu faço num tanto de ar, e aí você vai usar ele até o fim desse jeito. O bico do meu Custom Micron é 0.23 mm, existe um bico menor, mas como eu falei, eu prefiro esse que é um pouquinho maior, que eu acho que é um pouco mais fácil de trabalhar. Então vamos começar a comparar eles. Eu vou começar falando da categoria de design e ergonomia. Ambos aerógrafos tem uma boa ergonomia e um ótimo design, sendo que o Infinity ele é vermelho, mas o Custom Micron é todo prateado. Acho que ambas em termos de design são iguais, é uma questão de preferência. Eu por mim acho os dois bonitos. Em termos de pega também eles são muito bons, tanto quando você tá segurando você sente que o negócio tá firme ali na sua mão. Não tem nenhum pedaço do aerógrafo que atrapalha no manuseio dele, como certos aerógrafos de certas marcas tem. Às vezes ele tem uma válvula num lugar que tá muito pra frente, às vezes tem um negócio que fica puxando ali, às vezes o alimentador lateral te atrapalha um pouco. Esses não tem nada disso, eles são os dois com alimentador de gravidade por cima e tem a pega perfeita. Eu acho que nesse quesito eles estão totalmente empatados. Agora vamos falar da qualidade da construção dos aerógrafos. Esses também são aerógrafos topo de linha de suas marcas, né? O Custom Micron é o topo de linha da Iwata e o Infinity CR Plus é o topo de linha da Harder and Steinbeck. Então, obviamente que a qualidade é muito boa de todos. Os dois são feitos com materiais muito bons. Você também não vai perceber nenhum tipo de vazamento de ar no aerógrafo. Se você apertou tudo direitinho, não tem vazamento. O negócio, como acontece com certas marcas, né? Ou modelos mais de entrada, por exemplo, meu Badger eu posso citar de exemplo ali, ou até os Stella da vida, mas o Stella, enfim, é até injusto comparar porque eles estão numa categoria completamente abaixo ali, tanto em termos de preço quanto de proposta mesmo. Mesmo a camada de cromado deles não é aquele tipo de cromado que com o tempo ele vai ficando meio esbranquiçado, né? O meu Infinity mesmo tem muitos anos já e ele tá como se fosse novo nesse ponto. Não duvido que o Custom Micron meu também vá durar bastante, né? Porque eu nunca vi ninguém reclamando disso na internet, apesar do meu Custom Micron ser bem mais novo. Então nesse quesito eles também estão empatados e são de excelente qualidade, topo de linha mesmo. Agora vamos falar da pulverização do aerógrafo, que é a capacidade que ele tem de atomizar a tinta quando tá saindo do bico. E aí aerógrafos têm uma capacidade melhor ou pior de pulverização, na qual você consegue em certos aerógrafos até notar microgotículas quando você olha bem de perto, mas não é o
o caso desses dois, a pulverização deles é excelente. Diferente de certos aerógrafos que eu já testei. Se você quiser ver esses aerógrafos que eu já testei, dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo como sugerido, onde eu comparo vários aerógrafos diferentes. Eu tenho várias marcas diferentes, inclusive nacionais, inclusive aerógrafos baratos da Stella, modelos de entrada da Badger, o próprio Iwata Eclipse, enfim, muito aerógrafo mesmo. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo se você tiver em dúvida sobre quais as diferenças de cada uma desses aerógrafos, dessas marcas diferentes. Em termos de conseguir fazer uma linha fina, eu consigo fazer uma linha super fina com ambos aerógrafos. E super finas, entendam uma linha como se fosse uma caneta Bic desenhando uma linha naquela espessura. Eu consigo fazer com esses dois aerógrafos. Eles têm, ambos têm o bico deles, né, a tampinha que vai no bico, que vai rosqueado por fora, são abertas, né. No caso do Infinity, ele é em formato de garfo, e do Custom Micron, ele é em formato de coroa, né, que eles são abertos, porque justamente você consegue encostar eles se você estiver fazendo numa folha de um desenho. Você consegue encostar o bico e ele fica a distância suficiente para fazer a linha mais fina possível que ele consegue. E a linha sai perfeita, não sai com falha, não sai tremida. Se você diluir a tinta corretamente, você não vai ter problemas. E só para explicar para vocês, eu diluí a tinta quando eu fui usar para os dois aerógrafos pro teste. Eu usei um ink da Liquitex diluído com thinner da Vallejo e uma gota de Flow Improver, que é para demorar um pouco mais para secar e não ter problema de dry tip. Fiz isso nos dois, tá? Já estou usando uma tinta que daria para usar direto sem diluição, mas eu diluí ela ainda mais para obter os melhores resultados de atomização. Mas mesmo assim, o lance de comparar a atomização dos dois é bem complicado, porque, por exemplo, quando a gente está comparando um aerógrafo barato, é bem fácil de você colocar um do lado do outro, o spray de cada um deles num papel e ver quem é melhor. Já nesses dois, como a atomização é muito boa, é difícil de você olhar e falar se um é melhor do que o outro. Pode ser que alguém chegue e fale, não, o Custom Micron é melhor, ou não, o Infinity tem uma melhor, mas aos meus olhos, eu coloco no papel um do lado do outro, como eu tô mostrando aí, e não vejo diferença nenhuma. Se você tá vendo alguma diferença, comenta aí embaixo. Um outro item que eu gosto de avaliar nos aerógrafos é a precisão do gatilho. Como a gente sabe, esses aerógrafos são um gatilho de dupla ação, então você aperta ele para baixo para começar o ar a ir em direção ao bico, e você puxa para trás para que a tinta comece a misturar com o ar e comece o processo de atomização que o aerógrafo vai jogar para fora ali e vai cair na sua miniatura ou na folha de papel que você estiver desenhando ou pintando. Nesse ponto, eu vou dizer para vocês que o gatilho do Iwata parece mais macio e mais fácil de controlar. Quando a gente tá apertando o gatilho para baixo, parece que o Iwata consegue ir numa distância um pouco maior. Com isso eu consigo regular melhor aqui no meu dedo o quanto de ar vai entrando. Quanto mais para baixo você aperta, mais a válvula abre e com isso mais ar consegue entrar. Já no Infinity, parece que essa distância que ele desce para baixo é um pouquinho menor, ou seja, fica um pouco mais impreciso de você controlar se você quiser controlar puramente no seu dedo. Mas isso é uma diferença mínima, não chega a ser igual a um Stella, por exemplo, que você basicamente tem ligado e desligado, você não consegue fazer o meio termo. Esse Infinity você consegue fazer um meio termo, mas parece que o meio termo pressionado do Iwata é um pouco mais preciso. Outra coisa que eu também sinto no gatilho do Iwata é que para puxar para trás, ele também parece ser mais macio. O Infinity parece que é um pouco mais rígido e mais duro. E se eu deixar ele sem algum tipo de lubrificação no gatilho, que conforme vai passando o tempo, às vezes você pode jogar um lubrificantezinho ali no gatilho, porque querendo ou não tem partes de metal com metal se encostando, né? E com o tempo ou sujeira, poeira, pode ser que ele fique um pouco duro. Então, mesmo mantendo ele lubrificado, parece que consigo puxar ele de uma maneira mais suave para trás do que eu consigo com o Infinity, que é um pouco mais duro e parece às vezes que ele quer que dá micro travadas, mas ele não chega a dar, mas parece que se você puxar um pouco mais fraco, ele vai parar antes, porque ele tem, parece que, uma resistência um pouco maior no gatilho. Não sei se eu tô sendo claro no que eu tô falando, mas imagina que alguma coisa, o metal do Infinity tá raspando mais justo ali, então ele oferece um pouco mais de resistência, enquanto o do Iwata parece que vai tudo muito mais suave. Lembrando que isso aqui que eu tô falando de resistência não é a resistência da mola do gatilho, que eu sei que dá pra regular. Se você soltar aqui nessa parte, em ambos os modelos, você consegue regular a pressão da mola, a
afrouxando ou apertando essa rosca aqui. Sinceramente, não faz tanta diferença assim, mesmo com ela mais pressionada ou mais solta, mas é possível ter essa regulagem. O que eu tô falando mesmo é o deslize do gatilho enquanto ele tá batendo metal com metal ali. Parece que o da Iwata vai mais liso. Lembrando novamente que ambos estão lubrificados corretamente, inclusive eu uso óleo de lubrificação para aerógrafos da Iwata em ambos, então até nesse ponto eu tô usando o mesmo óleo de lubrificação. Mas como eu falei, me parece, pra mim, pro meu gosto, pro meu estilo de trabalho, o aerógrafo mais suave é mais interessante e me dá a impressão de que ele é mais preciso. Eu consigo controlar ele um pouco melhor e refinar um pouco mais a puxada do gatilho e a pressionada dele também. Então esse é um quesito que o Custom Micron vence, na minha opinião. Eu comentei anteriormente que a capa do bico, que é aquela coroinha que você rosqueia na frente ali, o do Custom Micron tem um formato de coroa, né? E o Infinity ele tem um formato de garfo, que é só os dois pauzinhos assim, do jeito que vocês estão vendo aí agora. Quando a gente vai fazer a limpeza do aerógrafo, o jeito mais fácil de você limpar é tapar o bico e jogar água, apertar o botão de ar e puxar o gatilho pra trás, pra que a tinta comece a borbulhar ali por dentro, né? A água que você jogou começa a borbulhar, e aí começa a voltar a tinta pro copo, e aí você consegue limpar o seu aerógrafo. Pra fazer isso com o Infinity, é possível, se eu fizer um movimento de pinça com o meu dedo, apertar ali e travar a ponta, pra essa limpeza ser bem fácil. Já o Custom Micron, eu não consigo fazer isso com esse bico de coroa. Se der pra você comprar um outro, acho que resolveria. Mas como o meu não veio, eu teria... O que eu faço pra fazer esse esquema de tapar? Eu tenho que desrosquear o bico, puxar a agulha pra trás ou soltar ela um pouco pra que ela não volte pra frente. Põe meu dedo ali e aperto. Um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais chato. Eu preferia que fosse ou de garfo ou completamente fechado, como é o HP CS Eclipse, que é o outro modelo da Iwata. Mas isso não é nenhuma categoria, é só uma coisa que eu queria falar pra vocês, que na hora do processo de limpeza me dá uma mini tristeza. Agora vamos falar de preço dos aerógrafos? Vamos começar com o Infinity CR Plus. No momento desse vídeo, da gravação desse vídeo, eu estou olhando os preços da AliExpress, que é o local mais fácil de você conseguir um aerógrafo original atualmente, pra quem mora no Brasil como eu. Eu vou ler até aqui o preço. O preço que ele tá na tabela agora é R$ 955. Um aerógrafo topo de linha. Acho ok esse preço. Agora, o Custom Micron da Iwata está custando R$ 2.614, entregando aqui no Brasil, obviamente, também, assim como o Custom Micron, também tá incluso o frete nas duas que eu tô falando aqui, só que custa mais do que o dobro, e esse é a pior qualidade desse aerógrafo, o preço. A Iwata também tem oficialmente aqui no Brasil, e se você quiser comprar diretamente com eles, aqui oficialmente com o produto já no Brasil, eu vou olhar aqui o preço no que tá no site, no dia de hoje, tá até com uma promoçãozinha, então pensem que pode ser pior esse valor. O valor é R$ 3.963, se você quiser comprar diretamente com a Iwata Brasil aqui, ou seja, torna o preço dele ainda mais desinteressante pra gente. O bom da Iwata até aqui no Brasil é que se a gente precisar de peças ou de manutenção, a gente consegue com a Iwata do Brasil, né? A gente consegue pelo menos peças de reposição caso quebre, sei lá, o bico da sua agulha entortou e quebrou, talvez seja mais fácil de comprar. Não sei como é o estoque deles aqui, eu nunca precisei disso, então não sei como é, mas o fato de deles estarem aqui já é um ponto mais positivo, porque do Infinity, se quebrar, você vai depender ou do estoque da Ali, ou você comprar lá da Europa direto, se você não conseguir achar na Ali. Então pode ser um pouco mais complexo e mais trabalhoso de você importar essas partes, caso elas venham a faltar pra você, principalmente bico e agulha, né, que são coisas que podem quebrar numa queda, se você for um pouco mais descuidado. Mas então, como eu falei, o preço do Custom Micron é mais do que o dobro do Infinity CR Plus, e em sã consciência eu acho que ninguém ia falar que é uma compra melhor do que o Infinity. Se você é uma pessoa que dinheiro absolutamente não é problema pra você, tudo que importa é o máximo de desempenho possível, Custom Micron é o máximo de desempenho possível que eu já vi no aerógrafo. Não testei todos os aerógrafos do mundo, mas eu sei que os melhores são esses dois. Não sei, pode ser que no futuro surja alguém e fale, não, tem um aerógrafo da Grex que é muito bom também, ou tem um Pache que é muito bom, tem um aerógrafo da by Mig Viper lá. Duvido que esses aerógrafos sejam melhores, tá? Esses dois, geralmente, em qualquer lugar que você for perguntar, esses dois são considerados melhores. Infinity, pra vocês terem uma ideia, pra quem pinta miniatura, vai conhecer esses dois caras que eu vou citar. O Infinity é o que o Angel Giraldes usa, e o Custom Micron é o Sérgio Calvo que usa. Então são aerógrafos usados pelos melhores pintores, né? Por dois dos melhores pintores que existem. E são excelentes mesmo, eu nunca vi ninguém falar o contrário deles. Mas o valor é muito exorbitante
exorbitante a diferença. Não sei se você morasse no Japão seria diferente, seria muito mais barato pra você. Se você morasse fora, mas eu sei que mesmo comprando da Europa é meio caro os Iwata. Quando eu fui comprar esse Infinity há muito tempo atrás, eu tava vendo os Iwata e eles eram mais caros. Era muito mais barato da Europa comprar e trazer um Infinity que é alemão, né, do que pegar o Iwata japonês, que era sempre caro, mesmo comprando na Amazon ou qualquer outro lugar que tinha venda lá. E o Custom Micro, sendo o top de linha deles, é o preço maior que você vai encontrar. É um dos maiores. Eu não sei se é o mais caro que existe, porque eu não fui atrás de todos os aerógrafos. Vai que tem um aerógrafo folhado a ouro aí, que é muito mais caro. Mas, para consumidor, é um dos mais caros que tem. E eu não acho que justifica essa diferença de preço, né? Como eu falei, só justifica se o preço não for um fator pra você. Mas sendo um fator, eu preferia gastar o meu dinheiro. Eu só comprei por quê? Porque eu tenho um canal que, graças à ajuda dos padrinhos, eu consigo comprar esses materiais mais caros pra fazer comparação em quantidades que eu não compraria se eu tivesse usando só pra eu pintar de hobby. Se você for comprar um desse aerógrafo, saiba que, se você quiser custo-benefício, eu acho que o Infinity tá maior. Assim, o Infinity não é o melhor custo-benefício que existe no mundo, mas eu acho que entre esses dois ele se torna o melhor custo-benefício e vai ser difícil, por melhor que seja o Custom Micron, falar que vale essa diferença toda em valor, principalmente pra quem tá no Brasil igual eu, tá? Se você não tá no Brasil, aí a história pode ser talvez um pouco diferente, mas a maioria do pessoal que assiste o meu canal tá no Brasil e a AliExpress vai ser o seu melhor jeito de comprar e a diferença é essa, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se vocês já compararam, se vocês já usaram o Custom Micron ou o Infinity, comenta aí embaixo. Se vocês estão pensando em comprar, comenta aí embaixo também. Eu quero ver as experiências de vocês. Se vocês acharam que alguma coisa que eu falei está errado, ou sei lá, não, o Custom Micron é muito melhor do que o Infinity, comenta aí embaixo o motivo que eu quero saber também. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!